Olá, alunos do CEPAM, alunos do semi-extensivo. Vamos ver então a nossa aula 7 da matemática B. Nós vamos falar hoje das progressões geométricas, PG, tá certo? Vamos ver muita semelhança da aula de hoje com a aula passada, a aula 6 da matemática também B, a parte de PA, né? E começando já pela introdução, né? Qual o conceito da progressão geométrica? Então, progressão geométrica é uma sucessão de termos onde o quociente entre um termo e o anterior é constante, ou seja, a divisão de um termo pelo anterior que dá sempre a mesma resposta, tá certo? Lá na PA era a diferença entre um termo e o anterior que dava sempre a mesma resposta. Aqui na PG é o quociente, ó, quociente, tá certo? A divisão de um termo pelo anterior que dá sempre a mesma resposta. Então, vamos ver um exemplo básico de uma progressão geométrica. Esses números em sequência, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128, são um exemplo de uma progressão geométrica. Porque se você escolher qualquer termo e dividir pelo termo que vem antes, sempre vai dar a mesma resposta. Nesse caso, neste exemplo, vai dar 2, né? Ou seja, por exemplo, 32 dividido por 16 dá 2. 4 dividido por 2 também dá 2. Tá? Com exceção do primeiro termo, que não tem nenhum antes dele, né? Qualquer termo dividido pelo anterior dá sempre a mesma resposta, que nesse exemplo vale 2. Tá certo? Muito bem. Também chamamos o primeiro termo da PG de A1, como na PA, né? O segundo termo nós chamamos de A2, o terceiro termo nós chamamos de A3 e assim por diante. E o último termo nós costumamos representar por AN, tá certo? Então esse N indica a quantidade de termos da PG. N é o número de termos da PG, ou pelo menos o número de termos até aquele termo que eu estou querendo calcular. Então, mas normalmente a gente usa o AN para representar esse último termo mesmo, tá certo? Então, essa divisão de um termo pelo anterior, A2 por A1, A3 por A2, A4 por A3, também é chamada de razão da PG. Só que nesse caso a gente representa esta razão pela letra Q, que é para lembrar que é um quociente, né? Lembrar que é uma divisão. A razão na PA nós representamos pela letra R e a razão na PG nós representamos pela letra Q, tá certo? Então a divisão de qualquer termo pelo anterior dá sempre essa constante que é chamada de razão da PG. No nosso exemplo, no nosso exercício, nós verificamos que a razão vale 2. Tudo bem? Tá certo? Então, progressão geométrica é uma sucessão de termos onde a divisão, o quociente de um termo pelo anterior, dá sempre a mesma resposta. Tá certo? Bom, vamos lembrar de algumas coisas importantes agora aqui da PG, como a gente viu na aula passada da PA. Tá certo? Vamos ver alguns dados bem importantes aqui na questão da nossa progressão geométrica. Tá certo? Vamos lá. Como a gente viu, o A2 dividido pelo A1 vai dar a razão. Né? Se você dividir o A2 por A1, dá Q. Se eu passar o A1 multiplicando o segundo membro, o segundo termo vai ficar igual ao primeiro termo vezes a razão. Lógico, se eu multiplicar o primeiro termo pela razão, eu encontro o segundo termo. Mas se eu fizer a mesma coisa para A3 dividido por A2? A3 dividido por A2 também dá Q. E aí eu posso passar o A3, tá certo? O A2 multiplicando o Q, e vou ter que o A3 vale o A2 vezes Q. Se eu multiplicar o segundo termo pela razão, eu encontro o terceiro termo. Tá, mas observe então, esse A2 aqui, ó, eu já calculei também, né? Quanto que vale o A2? O A2 vale A1 vezes Q. Então, se eu substituir esse A2 por A1 vezes Q, eu vou ter que o A3 é A1 vezes Q, daí vezes o Q que já estava ali fora, né? E Q vezes Q daqui ao quadrado. Assim, o A3 vai ficar igual a A1 vezes Q ao quadrado. Qualquer termo da PG eu também posso escrever em função do primeiro termo e da razão, como você viu na progressão aritmética. Então, o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Se eu fizer a mesma coisa com A4 dividido por A3 igual a Q, e A4 igual a 3 vezes Q, eu também substituindo vou ter que o A4 é igual a 1 vezes Q ao cubo. Que o A5 vai ficar igual a 1 vezes Q à quarta. Se eu fizer o A6, A6 é igual a 1 vezes Q à quinta. O A10, por exemplo, o décimo termo vai ser igual a 1 vezes Q à 9. Então você percebe que qualquer termo de uma progressão geométrica também pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão. Tá certo? Então, esse expoente do Q ali vai ser sempre uma unidade a menos que o termo que eu quero calcular. Se eu quero calcular o A15,
o expoente do Q vai ser 14. Se eu quero calcular o A20, o expoente do Q vai ser 19, tá certo? Então, o expoente do Q vai ser sempre uma unidade a menos que o termo que você quer calcular, ok? Muito bem. E se eu quisesse generalizar isso para um AN? O AN seria igual a 1 vezes Q elevado a qual expoente? Ora, se o expoente do Q tem que ser uma unidade a menos que o termo que você quer calcular e o termo é n, uma unidade a menos que n é quanto? É n menos 1. Então, o AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. E essa fórmula é chamada de fórmula do termo geral da PG. Tudo bem? Repare que é muito parecido com aquela aula da PA que a gente viu, né? Só que em vez da diferença entre um termo e o anterior ser constante, que é a PA, aqui no caso a divisão de um termo pelo anterior que é constante, e é a nossa querida progressão geométrica. Tudo bem? Muito bem. Vamos continuar então, ver as propriedades das progressões geométricas que são também parecidas com as propriedades das progressões aritméticas. Então a primeira propriedade diz assim: o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Lá na PA era a soma, né? A soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Aqui é o produto. Então, se eu pegar aquela PG do início do exercício 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e multiplicar o 2 por 128. Quanto que é 2 vezes 128? É 256. Então, o produto dos extremos é 256. Agora, se eu pegar o 4 e multiplicar pelo 64, repare que o 4 está à distância de um termo do começo e o 64 está à distância de um termo do fim, né? Então, o 4 e o 64 são equidistantes dos extremos. Eles estão à mesma distância dos extremos. Então, o seu produto, 4 vezes 64, é igual ao produto dos extremos, que também é 256. Mesma coisa, se eu multiplicasse o 8 por 32, também ia dar 256. O 8 está à distância de dois termos do começo e o 32 à distância de dois termos do final. Então, o produto dos termos equidistantes dos extremos é sempre igual ao produto dos extremos. Tá certo? Bom, lembra do termo médio da PA? Também temos o termo médio da PG. Tá certo? Também só vai existir o termo médio de uma PG de número ímpar de termos. Se a PG tiver um número par de termos, ela não tem termo do meio. Tá certo? E a fórmula do termo médio da PG é raiz quadrada de A1 vezes AN, que é o que nós chamamos de média geométrica de dois números. A média aritmética de dois números é somar os dois números e dividir por 2. A média geométrica de dois números é multiplicar os dois números e tirar a raiz quadrada desses dois números. Beleza? Então, essa é a fórmula do termo médio da PG. Raiz quadrada de A1 vezes AN. Veja que no nosso exemplo acima, se você multiplicar o primeiro pelo último, 2 vezes 128, nós já vimos que é 256. E a raiz quadrada de 256 é quanto? É 16. E 16 é justamente o termo que está no meio, olha, na PG. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. O que é que está no meio? O 16, porque tem 3 termos antes do 16 e 3 termos depois. Então, o termo médio desta PG é 16. Tudo bem? Então, essa fórmula do termo médio de uma progressão geométrica também é uma fórmula muito importante para a gente. Veja que até aqui quase é muito parecido com a aula anterior, né? Temos a propriedade dos termos da PA, também dos termos equidistantes dos extremos, do termo médio da PA, e também temos para PG. Tudo bem? Bom, lembra dos três termos em PA? X menos R, X e X mais R? Muito bem, também posso representar nos exercícios três termos em PG. X sobre Q, X dividido por Q, X e X vezes Q. Se eu pensar que o termo do meio é X, o que vem antes do X é o X dividido pela razão. E o que vem depois do X é o X multiplicado pela razão. Então, se o exercício se refere a três termos em progressão geométrica e não os representa, você usa esta representação para ter os três termos em PG. Tudo bem? Muito bem. Lembra das classificações das PAs? Era mais fácil, né? Razão negativa decrescente, razão positiva crescente e razão zero estacionária. Para a PG, não. Para classificar a PG em crescente ou decrescente, você vai fazer o seguinte esquema. Você vai pegar o primeiro termo e vai multiplicar pela razão. Se o segundo termo for maior que o primeiro, significa que a tua progressão geométrica é crescente. Agora, se eu multiplicar o primeiro termo pela razão e o segundo termo for um termo menor que o primeiro, significa que a tua PG é decrescente. Porque tanto na PG crescente como na PG decrescente, a razão será positiva.
tá certo? O que acontece com a PG cuja razão é negativa? Já vamos ver. Primeiro, a questão da PG estacionária ou constante. É sempre que a PG tem uma razão igual a 1, tá certo? Que é igual a 1. Porque se eu dividir qualquer valor pelo mesmo valor, dá sempre 1, né? Tipo 2, 2, 2, 2. É uma PG constante de razão 1. Aliás, as sequências constantes, elas podem ser classificadas como PAs constantes de razão 0 ou PGs constantes de razão 1. É a mesma sequência. Se você pegar 5, 3, um do ladinho do outro e falar assim, isso é uma PA de razão 0, tá certo. Se você falar que isso é uma PG de razão 0, tá certo também. Razão 1, desculpa. PG de razão 1, tá certo também. Beleza? Agora, quando a sua PG tem uma razão negativa, ela é chamada de alternante ou oscilante. Então, sempre que a razão de uma PG é negativa, ela não é decrescente, não cai nessa pegadinha. Se a razão for negativa da PG, ela é alternante ou oscilante. Quer ver? Ó, vamos ver um exemplo aqui. A PG 3, menos 6, 12, menos 24, 48. A razão dela é menos 2. Se eu multiplicar 3 por menos 2, vai dar menos 6. Mas se eu multiplicar menos 6 por menos 2, vai dar 12 positivo. 12 positivo vezes menos 2 vai dar menos 24. Ou seja, se a razão for negativa, ela fica hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa. Então, quando a razão da PG é negativa, ela é oscilante ou alternante. Para classificar em crescente ou decrescente, eu preciso pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão, e a razão será positiva. Se o segundo termo for um número maior, crescente. Se o segundo termo for um número menor que o primeiro, decrescente. Tudo bem? Então, é uma classificação um pouco diferente lá da PA, né? Não é do mesmo jeito. E tem essa questão da razão negativa da PG que você tem que ficar bem atento, porque isso já foi pegadinha de vários vestibulares. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver um exercício aqui. Vamos fazer só um exercício aqui de PG, e depois você faz os exercícios da tua apostila na parte de atividades. Sobre progressões geométricas, é correto afirmar que 0,1. As raízes da equação logaritmo ao quadrado de x menos logaritmo de x menos 6 formam uma PG crescente. Assim, o décimo termo dessa PG é 10 elevado a 43. Muito bem, para resolver uma equação logarítmica como essa, o que eu faço? Como eu tenho log na base 10 de x como incógnita, eu substituo log na base de 10 de x por y para resolver. Uso uma incógnita auxiliar para resolver o exercício. E vai dar a equação do segundo grau, y ao quadrado menos y menos 6 igual a 0. Muito bem, vamos resolver essa equação do segundo grau usando a regra de soma e produto. Quais os números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 6? Menos 2 e 3, né? Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 2 somado com 3 dá 1 positivo. Não esqueça que a soma sempre troca de sinal, né? O produto mantém o mesmo sinal e a soma troca de sinal. Então, eu achei os valores de y, menos 2 e 3, mas não achei o x ainda. Para achar o x, eu volto na substituição. Logaritmo de x igual a y. Então, eu coloco no lugar do y menos 2 primeiro. Então, eu faço lá 10 elevado a menos 2 igual a x e 10 elevado ao cubo igual a x também. Então, o x' é 10 a menos 2 e o x duas linhas é 10 ao cubo. Se a PG é crescente, isso significa que o primeiro termo é 10 a menos 2 e o segundo termo é 10 ao cubo. Tá certo? Essa é a minha PG. Bom, e como é que eu vou achar, nesse caso dessa minha PG, como é que eu vou achar o valor da razão? Tá? Ora, para achar o valor da razão, o que eu faço em primeiro lugar? Eu posso calcular a razão desta PG dividindo 10 ao cubo por 10 a menos 2. Então, vamos lá. 10 ao cubo dividido por 10 a menos 2, né? Você, dividindo números de mesma base, expoentes diferentes, repete a base e subtrai os expoentes. Fica 10 a menos 3, menos 2. Menos 2 dá 2, né? Então, 3 mais 2 é 5. A razão desta progressão geométrica é 10 a quinta. Tudo bem? Repare bem como é que eu fiz esse cálculo, né? A divisão do A2 pelo A1 tá me fornecendo, então, a razão dessa progressão geométrica. Para calcular o décimo termo, eu preciso saber quem é o primeiro termo, já sei que é 10 a menos 2, e a razão que eu acabei de ver, que é 10 a quinta. Tudo bem? Então, eu substituo lá 10 a menos 2 vezes 10 a quinta elevado a 9. 5 vezes 9 é quanto? 45, né? Então, fica 10 elevado a 45 vezes 10 a menos 2. Somos expoentes, 45 menos 2 dá 10 elevado a 43, que é o que ele falou. Então, o décimo termo desta PG realmente é
10 elevado a 43. Esse é um exercício bem interessante, porque ele pega o conceito de uma equação logarítmica, certo? Que você substitui por uma incógnita auxiliar, o logaritmo de x, resolve a equação do segundo grau, daí volta para a questão logarítmica aplicando a definição para achar o x, aí você monta a PG, divide o segundo termo pelo primeiro para achar a razão, e você calcula o décimo termo, lembrando a relação, né? O décimo termo, A10, igual a 1 vezes Q a nono. E aí você pode calcular, então, o décimo termo dessa progressão geométrica. É um exercício bem interessante, até porque coloca outros conceitos matemáticos importantes para vocês resolverem. Então vale a pena ficar bem atento a esse tipo de exercício. Tá legal? Muito bem. Vamos lá para o exercício número 2. A sucessão, item 2, né? A sucessão S, S ao quadrado, S ao cubo, S à quarta é uma PG de razão S. Esse é bem fácil. Se você pegar e dividir o segundo termo pelo primeiro, né, S ao quadrado por S, subtrai os expoentes, 2 menos 1 fica S mesmo. Portanto, o item 02 também é fácil. Então, essa sequência de termos elevados a expoentes que vai aumentando uma unidade, se dividir um pelo outro, vai dar S, a base, né, a razão. Então, é bem fácil de observar esse exercício aí, ele é bem tranquilo. Vamos lá para o item 04. Veja bem, os ângulos internos de um quadrilátero convexo estão em progressão geométrica de razão 2. O menor ângulo do polígono é múltiplo de 3. Gente, quadrilátero. Quadrilátero o que é? Um polígono de 4 lados, tá certo? Então, se a razão é 2, eu disser que o primeiro ângulo vale x. O segundo vale o dobro, né? A razão é 2, multiplica por x, 2x. 2x vezes 2 dá 4x, é o terceiro ângulo. E 4x vezes 2 é 8x, que é o quarto ângulo, né? Os ângulos de um quadrilátero são 4 ângulos, estão em razão, VG de razão 2. Tá, mas agora eu tenho que lembrar da geometria. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Quer dizer, se eu somar os 4 ângulos, tem que dar 360 graus. Como os ângulos são x, 2x, 4x, 8x, eu coloco aqui, ó, x, 2x, 4x, 8x. Soma os 4, igual a 360. Então, somando os 4 valores, você vai ter 15x. Passo 15 dividindo, e 360 divididos por 15 dá 24 graus. Ele está dizendo que o menor ângulo, que é o x, obviamente, né, é o 24 graus, é um múltiplo de 3. X é múltiplo, 24 é múltiplo de 3? Sim, 24 dá para dividir por 3, né, uma divisão exata dá 8. Então, esse item 04 também é verdadeiro. Então, para resolver o item 4, eu precisei lembrar um conceito lá da geometria, que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre igual a 360 graus. E escrever os 4 ângulos em função do x, né? Se você vai dobrando cada ângulo em relação ao anterior, só multiplicando por 2 para determinar os 4 ângulos aí desse quadrilátero, tá? Então, usando a relação que diz que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, eu consegui descobrir que o menor ângulo, que é o x, vale 24, e 24 é múltiplo de 3. Tudo bem? Vamos lá, item 16. Eu pulei o item 08, como vocês observaram ali, né? Então, o item 08 é de somatório, vai entrar na próxima aula. Na próxima aula, na semana que vem, nós vamos ver a soma dos termos de uma PG, tá? Então, é um exercício bem interessante. Então, eu tive que pular esse item por causa disso. Aqui ele está dizendo o seguinte, no item 16. Somando o mesmo número aos números 5, 7 e 6, nesta ordem obtém-se uma PG. Esse número somado é 19 terços. Bom, o mesmo número que eu não sei quem é, vou representar por x. Quer dizer, somando 5 ao x, 7 ao x e 6 ao x, eu vou ter uma progressão geométrica, né? Então, somando x com 5, x com 7 e x com 6, nesta ordem, esses três números estão formando uma PG. Eu não sei quem é o x, é o número que eu estou somando. Mas para resolver esse exercício, eu vou usar a fórmula do termo médio da progressão geométrica, tá certo? Então, o termo do meio, em vez de fazer o termo do meio igual a raiz quadrada de A1 vezes AN, eu fiz o termo do meio ao quadrado igual a 1 vezes AN, que é a mesma coisa, né? Se eu levar ao quadrado na fórmula do termo médio dos dois lados, eu vou ficar com o termo médio ao quadrado igual a 1 vezes AN. Então, o termo do meio ao quadrado, 7 mais x ao quadrado, é igual ao primeiro vezes o terceiro. Beleza? Bom, desenvolvendo o produto notável, não esqueça o produto notável, quadrado primeiro, 7 ao quadrado 49, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7 vezes x para 14x mais o quadrado segundo, igual, e aí no segundo membro eu faço a propriedade distributiva. 5 vezes 6, 30, 5 vezes x é 5x, x vezes 6 é 6x, 6x mais 5x é 11x, e x vezes x é x ao quadrado. Só que esse x ao quadrado é para cortar nos dois lados, né? Porque vai ficar negativo, beleza?
Então, se eu passar o 11x para o primeiro membro, 14x menos 11x dá 3x. E se eu passar o 49 para o segundo, 30 menos 49 é menos 19. Portanto, o x vai dar menos 19 terços. Beleza? Só que menos 19 terços não é 19 terços positivos. Portanto, esse item 16 é um item falso. Tá? Eu retirei o item 8 desse exercício, coloquei o 16, porque a gente vai ver a questão da soma dos termos da progressão geométrica na próxima aula. Tá certo, moçada?